E, primo, quais as maiores crenças hoje que você vê que o brasileiro tem com a questão do dinheiro? Bom, tem essa questão aí que eu falei, de você querer gastar e nunca pensar no futuro. Tem a questão de a gente ser sempre imediatista e pensar sempre no curto prazo, nunca no longo prazo. E esse é um grande erro, né? Porque quando a gente aprende sobre juros compostos e essa coisa de como o dinheiro vai virando uma bola de neve, a gente tá acostumado com a bola de neve da dívida, né? É verdade. A bola de neve do investimento é o oposto, né? Ela trabalha em nosso favor É e vai aquela bola crescendo. dourada da árvore de Adoro, Natal, né. adoro. É. Sim. Então, isso é muito bom. Outra coisa que é talvez um dos pontos mais complicados é achar que investimento é coisa de gente expert, de gente rica, e não é, né? Investimento é para todos, né? O que vai ter são tipos de investimento diferentes. Mas, por exemplo, se eu tivesse começado a investir quando eu era novo, ali 18 anos, em vez de ter deixado por tanto tempo meu dinheiro na poupança, hoje talvez eu já seria um milionário, mesmo nunca tendo sido rico pra caramba ou ganhado altos salários, né? Então, o medo. Ontem mesmo eu tava na minha igreja lá e uma senhora falou, né, que tem medo de investir. E aí, esse é um problema, né? Porque as pessoas pensam no investimento como aquela loucura. Aquele, não, Deus que me livre, eu trabalho pra botar tudo arriscado pra perder. Não, não é assim. Tem tanto investimento que é seguro, né? Que é conservador. Eu acho que o que pega é as pessoas não entenderem, né, a diferença da renda fixa e renda variável. Então, por exemplo, renda fixa é aquilo que você investe e já fala qual que vai ser o teu resultado, né? A tua rentabilidade. Enquanto a renda variável já é uma coisa que já é mais difícil para quem é medroso, para quem tá começando agora, né? Então, é o meu caso, eu tô estudando para começar nisso Sim. daí, né? Então, o não investir é muito complicado, porque é muito difícil você enriquecer de fato sem investir. Eu tô lendo um livro, eu terminei de ler um livro, ele fala sobre um negócio bem louco do Warren Buffett, né? Que é um grande investidor, você deve conhecer, né? Sim. Vocês dois, né, na verdade. É que você curte muito ação, é isso? Sim, Pelo que eu sim. entendi, Nós né? dois, né? Eu sou um Você pouco mais também é É disso, que eu o né? sou um André é pouco mais mais arrojado, agressivo, é. mais Ah, agressivo. tá. Eu tava vendo no livro, o cara chama A Psicologia Financeira. Olha isso, sobre juros compostos, né? Como eles agem em nosso favor. O cara fez uns cálculos lá com alguns especialistas, né? E assim, o Warren Buffett, ele hoje tem uma fortuna de mais ou menos 100 bilhões de dólares. Mano, é meio trilhão. É. É muito dinheiro. Aí, ele começou logo cedo, né? Bem jovem. Fizeram uns cálculos matemáticos e chegaram à conclusão de que se ele tivesse começado com 30 anos, em vez de, sei lá, com 18, não sei qual que é a idade que ele começou, hoje a fortuna dele seria de 11 milhões. Então você vê que absurdo como os juros compostos agem em nosso favor. Ele começou com 18, hoje ele tem 100 bilhões. Se ele tivesse começado com 30 e na mesma estratégia, nas mesmas formas de lidar com as ações dele, hoje ele teria 11 milhões. Tipo assim, não é tipo metade. É É muito muita menos, é um grana. absurdo, né? Então, eu ainda luto com essa dificuldade do longo prazo. Pô, é um saco, né? Então eu falo lá no canal, né? Ó, se você investir aqui, ó, 300 conto, qualquer valor eu vou falar aqui. Se você investir aqui 300 conto por mês, daqui a 10 anos você vai ter 30 mil. Aí as pessoas falam, pô, meu, 10 anos é muito tempo. Aí eu falo, cara, os 10 anos vão chegar você querendo ou não. E aí você Então, não tem os 30 mil no bolso, não é né. melhor você ter 30 pila lá na frente do que não ter nada, né? Exatamente. Então, é essa visão. Hoje em dia tem muito sensacionalismo, né? E a questão é que sensacionalismo dá view. Não adianta. É tentador pro youtuber, né? Por exemplo, principalmente por causa disso que o André tava falando, né? As pessoas não querem aprender, elas querem ganhar dinheiro, né? Então, se eu posto um vídeo assim, como eu ganhei 200 mil não, é absurdo. Como eu ganhei 3 mil reais em um mês, vai chover de view. Só que se eu fizer o que é a taxa Selic, ninguém quer saber. Porque as pessoas já querem logo ir no dinheiro. E os youtubers sabem disso, né? É tentador pra mim. Por mim, eu viveria só fazendo esse, que cada vídeo desse que eu faço dá 300 mil views, sabe? Mas não é legal. Porque assim eu vou estar cultivando a burrice das pessoas, né? Então, duas coisas que me incomodam. Esses canais sensacionalistas que fazem isso pra ter view e os canais sensacionalistas que fazem isso pra vender curso. Aí tá cheio. A gente tava falando aqui de financiamento de imóvel. Uhum. Hoje, pro cara que tá começando, enfim, o cara
enfim, não tem muito uma economia. Uhum. Vou falar a palavra pobre. Uhum. O cara é pobre, ele quer comprar um imóvel. Vale a pena o cara financiar ou, putz, o cara tem que pensar, o que você costuma falar pro seu público? Tá, eu não fiz esse vídeo ainda, mas eu tenho uma opinião a respeito, que é o quê? A maioria dos canais hoje em dia, eles falam que o ideal é você alugar porque financeiramente está melhor. Só que aí eles usam mais ou menos esse raciocínio. Tem alguns problemas, e aqui eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Não sou dono da razão aqui, pode ser que não esteja certo, daqui a alguns anos eu mude de ideia. Primeiro ponto, eu não gosto de depender dos outros pra nada, cara. Tipo, eu não gosto, sabe? Tipo assim, de estar na mão dos outros. E querendo ou não, se eu não tenho minha casa, eu tô na mão dos outros. Eu tava falando ontem, né? A gente deu carona pra um casal de amigos nossos, eles estavam morando de aluguel. E, de repente, a dona do imóvel falou, olha, até dezembro aí tal, vai ter, só que depois eu vou vender. Aí ela entrou em pânico, sabe? Tipo, mano, mas tá tudo aqui, eu mobiliei e tal, sabe? Então, isso é uma coisa que eu não gosto já, pessoal. Eu quero ter minhas coisas. Eu quero ter o meu carro, eu quero ter a minha casa, sabe? Eu não quero depender do dinheiro dos outros e tal. Então, a questão do aluguel eu acho ruim, porque não é meu, tá? Financeiramente, tem algumas vantagens. Só que muitos desses vídeos que eles falam sobre a vantagem do aluguel, eles não falam que o IGPM, às vezes, é 20% ao ano o reajuste. O lugar que eu trabalho lá, de 2020 para 2021, se não me engano, ou 2021 para 2022 agora, o reajuste do aluguel foi 20%. Cara, 20% é um quinto do valor que o cara pagava, isso é um absurdo. O salário do peão aumenta 3% ao ano e o aluguel aumenta 20%, né? Então, se você for pensar 20%, claro que não vai ser todo ano, mas 20, 10, 12, 15, 8, pô, daqui a um tempão você tá 80 mil teu aluguel. Então, muitos desses comparativos são muito sedutores pra quem tá vendo, só que eles não botam ali que o reajuste anual é caro pra caramba. Mas pra mim, o pior ponto com relação a alugar. Os youtubers e tal, e vários youtubers muito bons que eu acompanho, eles vão falar o quê? Ó, em vez de você financiar, você aluga e esse dinheiro aqui que vai sobrar, você vai investindo. Aí lá na frente, quando você tiver daqui a 30 anos, esses investimentos vão estar uma bolada e você vai poder fazer o que você quiser. Só que a questão é, quem dos brasileiros tem disciplina para investir todo mês? Porque faz sentido esse raciocínio. Financeiramente é melhor mesmo, tem muita coisa muito boa. Só que aí o peão, boa, legal, mas então eu vou alugar. Aí ele investe 1 mês, 2 meses, depois não investe mais nada. Daqui a 30 anos ele não tem casa, não tem patrimônio, não tem bens duráveis nenhum, tá vivendo de aluguel e não tem nada, sabe? Então, e esse eu acho que é o risco. Se você consegue viver de aluguel, só que de fato você investir todo mês para que daqui a algum tempo você tenha um valor que valeu a pena você investir, aluga. Né? Você vai em qualquer lugar, se tiver que mudar, muda. Só que eu não tenho dados aqui, mas a gente sabe que a maioria dos brasileiros ainda não é investidor. Não é especialista em investimento, não tem constância e disciplina em investir, né? E aí, se o cara só aluga e não investe, lá na frente ele vai estar ferrado tanto quanto hoje, porque ele vai continuar gastando dinheiro com asneira, não vai ter a própria casa dele, e aí ele tá ferrado, né? Porque aposentadoria. Cara, não dá pra você confiar nem um pouco que eu, pelo menos, vou me aposentar um dia, né? A aposentadoria tá cada vez mais difícil, é uma merreca do caramba lá na frente, né? Eu tô pra fazer um vídeo que é assim... Se você não começar a investir hoje, você vai passar fome lá na frente. Cara, você pega uma aposentadoria aí, hoje em dia é 2 pau. Pô, o plano de saúde de alguém de 60 anos é 2 pau. Sabe? Você vai pegar a aposentadoria só pra pagar teu plano. Só que aí tem outros pontos. E olha lá quando é 2, né? Sim, quando é 2 mil, porque a maioria é 1.100, né? É menos ainda. Hoje, né? Sim, e aí você pega, por exemplo, cada vez menos o brasileiro tá tendo filho. Ou seja... Conforme a gente vai ficando velho, tem menos gente trabalhando para pagar nossa aposentadoria quando a gente for velho, né? E outra coisa, hoje tá ficando muito em moda, esses negócios de tecnologia, TI e tal, você ser contratado com PJ. PJ não tem fundo de garantia. Como que Como que o INSS vai me pagar minha aposentadoria? Se é que eu vou... Eu falo que cada ano que passa, minha aposentadoria avança 2, né? Daqui a pouco... Aposentadoria, você vai ser aposentado 20 anos depois que você tiver morrido, né? Porque é absurdo, né? Tipo, eu não sei hoje quando que eu vou me aposentar. Talvez se eu trabalhar CLT, eu vou me aposentar com 75, sei lá. E aí eu chego lá, tem aposentadoria de 1.500 conto. Não dá pra nada. Aí você pensa uma pessoa que viveu de aluguel a vida toda, que vai se aposentar lá com 65 e ganhar uma aposentadoria que, se tiver como a Previdência pagar, vai ser
1.500 conto. Você vai passar fome. A gente não se acostumar com esse pensamento de que a aposentadoria vai me garantir depois que eu parar de trabalhar. E aí, se o cara não tem nem casa própria, sabe? Então, hoje, financeiramente falando, e nem tenho convicção disso que eu tô falando, a gente tem que pensar muito que os reajustes são muito altos. Pode ter algum benefício você alugar. Só que se lá na frente você não tiver nada, não tem um patrimônio, não tem um imóvel, não tem onde tua família morar, e tiver uma aposentadoria lixo, você vai fazer o que da vida, né? Então, eu prefiro ter minha própria casa. E sim, o financiamento, eu nunca me endividei com nada. Desde cedo, eu tinha já essa mentalidade. A única dívida que eu vou fazer é a minha casa.